Olá, tudo bem com você? Eu sou Márcio Moreira e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre normas de redação científica. Especificamente, a gente vai ver um pouquinho das normas da APA, da sétima edição, né, as normas da Associação de Psicologia Americana, que são as normas que a gente utiliza para fazer trabalhos acadêmicos em curso de psicologia. Às vezes a gente usa a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, às vezes a gente usa a APA, sendo a APA a mais comum, né? E nós temos aí a sétima edição, que é recente, é de 2019. No dia a dia, eu sou professor de psicologia e no nosso dia a dia a gente está, né, fazendo trabalho, corrigindo trabalho de aluno, orientando alunos nossos no mestrado também. Então, direto a gente precisa recorrer aí a esse manual, às normas da APRA para redigir os nossos relatórios científicos. Então, a proposta desse tutorial aqui é falar um pouquinho dessas normas da APA para a elaboração de tabelas, né? O manual é bastante extenso, com figuras, citações, estilo, né? Mas nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as tabelas. Você pode aqui acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Os links estão aqui embaixo no vídeo também, para você, nos comentários, né, para você poder acompanhar. Essa aqui é a capa do manual. Ele não foi traduzido ainda para o português, pelo menos até acho que a data de gravação desse vídeo, né? Publicado pela American Psychological Association, a APA, em 2019. E lembrando, se você está gostando do conteúdo, está curtindo aqui o canal, lembra de clicar no joinha aí, dar um like e colocar um texto nos comentários. Isso ajuda a divulgar o material, a divulgar o canal, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Vamos lá, tabelas, né? Tabelas e figuras, de acordo com o manual da APA, que é uma citação direta, permitem que os autores apresentem uma grande quantidade de informações com eficiência e tornem seus dados mais compreensíveis. As tabelas geralmente mostram valores numéricos ou informações textuais dispostos de modo organizado e em colunas e linhas, né? Aqui uma citação do manual na página 195. Lembrando que esse manual se destina a dar alguns parâmetros, algumas diretrizes para relatar pesquisas científicas. Né? O original dele é para relato de pesquisa científica e a gente acaba usando isso em monografia, dissertação, né? Todos são relatos de pesquisa científica. Então a gente utiliza como base esse manual. Bom, vamos conhecer os nomes, né, dos elementos da tabela, dos elementos que compõem uma tabela num relatório científico, né, num manuscrito aí. Temos aqui na tela, então, a cara, né, o layout de uma tabela de acordo com o manual da APA na sétima edição. Então, nós vamos ver aqui qual o nome de cada um desses elementos e como formatar e como utilizar adequadamente cada um desses elementos da tabela. Então, o primeiro elemento aqui nós temos o número da tabela, né, que é o tabela 1. Logo abaixo a gente tem o título da tabela, né, menções parciais de cada participante, aluno, na disciplina de tópicos especiais. Em seguida, nós temos o cabeçalho da tabela, né, aluno 1, menção 1, menção 2, menção 3. A gente chama essa primeira linha de cabeçalho da tabela. Depois nós temos o corpo da tabela, que é onde estão geralmente os dados que a gente quer apresentar. Né? Cada linha dessa aí, obviamente, a gente chama de linha da tabela. Então, cada sequência dessa aí, horizontal, a gente chama de uma linha da tabela. Essa tabela aqui tem 5 linhas. E cada partezinha vertical dessa a gente chama de coluna da tabela. Então, a gente tem a coluna aluno, a menção 1, menção 2, menção 3. Nós temos nessa tabela 4 colunas, portanto. E a interseção de uma linha com a coluna é chamada de célula. Né? Essa é uma linguagem comum que a gente usa, por exemplo, no Excel. Né? Digita o valor na célula A1. Né? Então aqui, esse SS é uma célula, aqui é outra célula. Então, cada partezinha dessa aí da tabela é uma célula da tabela.
Vamos ver agora então como fazer a formatação do número da tabela. Antes da gente ver como faz a formatação do número da tabela, gostaria de recomendar aqui, de sugerir para você, se você tem interesse em aprender sobre análise do comportamento, né, você pode visitar o nosso IW4 Play, né, que é um serviço do Instituto Alden 4, no vimeo.com/IW4, que você tem videoaulas que você pode alugar para assistir e conhecer sobre diversos assuntos relacionados à análise do comportamento. Então, voltando aqui ao número da tabela, né? Lembrando, o número, a identificação, né? Esse é o RG da tabela. A identificação dela, a gente se refere a esse número durante o texto, a gente sempre vai chamar o nome da tabela. Então, a formatação. O texto é em negrito, como a gente está vendo aqui na tela. Ele é alinhado à esquerda, né, no seu documento. E, importante, veja que não tem um ponto final, é só a palavra tabela e o número da tabela, 1, 2, 3 e por aí vai. Né? Então aqui temos uma tabela com a formatação do número corretinha. É só isso na linha, né? Tabela, a palavra tabela, número 1, em negrito, sem ponto final. Dá Enter aí para ir para a próxima linha para colocar o título da tabela. E a cada tabela que você coloca no texto, você vai colocando a numeração sequencial. Né? 1, 2, tabela 1, 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5 e por aí vai. Né? Sempre na sequência. Vamos dar uma olhadinha agora na formatação do título da tabela. Antes da gente ver a formatação do título da tabela, também para você interessado em análise do comportamento, né, na abordagem psicológica, em pesquisas científicas, lá no site do Instituto Alden 4, alden4.com.br, a gente tem uma série de cursos sobre análise do comportamento. Fica aqui a dica para você dar uma conferida lá. Vamos lá, então o título da tabela ele vem logo abaixo do número, né, como está mostrado aqui. Então, o título dessa tabela é Menções Especiais de cada participante aluno na disciplina de tópicos especiais. Vamos ver a formatação aqui, como é que se faz. A fonte ela é em itálico, tá? Não tem negrito, é só o itálico. Não tem ponto final também, você digita ali o seu título que descreve, aqui é para descrever a tabela, né? No momento que o leitor do seu trabalho está lendo o seu trabalho ali, ele vai ler esse título da tabela para ele entender o que está sendo mostrado, que tipo de dado, de resultado, de informação está sendo apresentado nessa tabela. Tá? Então não tem ponto final. E como você deve ter notado aqui, a primeira letra de cada palavra ela é maiúscula, né? À exceção aí de artigos, preposições. Então essa é a formatação correta do título da tabela. Formatação do cabeçalho da tabela. Então, lembrando, o cabeçalho da tabela é onde eu vou colocar os nomes das colunas, das informações, para que o leitor saiba o que cada coluna tem ali, traz de informação. Nesse caso, a gente tem aqui uma coluna com o cabeçalho aluno, aluna, né? Então eu sei que nessa coluna estão os nomes dos alunos. Em seguida eu tenho o cabeçalho menção 1, menção 2 e menção 3. O cabeçalho da tabela ele é separado apenas por essas duas linhas, uma linha acima do cabeçalho e outra linha abaixo dos rótulos do cabeçalho, né, como está mostrado aqui. Então, só essas duas linhas horizontais. Não tem, né, a linha separando as colunas, não pode colocar isso. Também não pode colocar linhas fechando a tabela, né, do lado ali. Ou pelo menos não é recomendado que se coloque essas linhas laterais. Então aqui uma formatação adequada desse cabeçalho, né? Só uma linha aqui em cima, outra linha aqui embaixo e nada mais. Aqui fica sem linhas separando as colunas, né? Formatação do corpo da tabela. Tá? Antes da gente ver a formatação do corpo da tabela, também para você com interesse em tópicos relacionados à análise do comportamento, lá no site do Instituto Alden 4, alden4.com.br, a gente tem uma série de livros, muitos deles distribuídos gratuitamente, são livros digitais, né, livros online,
boa parte deles distribuídos gratuitamente, com diversos assuntos relacionados à análise do comportamento. Então, relembrando que esse é o corpo da tabela, né, onde estão as informações, né, o resultado ali que a gente quer apresentar através da tabela. A apresentação do corpo da tabela também aqui somente com essas duas linhas horizontais, uma separando o cabeçalho do corpo da tabela e outra sinalizando aqui o final da tabela. Então, essa linha que separa o cabeçalho e a outra que indica o final da tabela. Isso é suficiente. Então, também não precisa linhas verticais, linha do lado ali, né? Isso. A ideia toda do estilo é deixar a tabela mais fácil de ler, menos carregada de informação. Então, a ideia é de que essas linhas adicionais elas carregam a tabela com informação desnecessária. Fica mais limpo ver a tabela sem essas linhas, inclusive separando aqui as colunas, né? Ou separando colunas ou separando as próprias linhas da tabela. Então, a gente tem aqui na parte superior um corpo de tabela com a formatação adequada, só duas linhas, uma em cima e uma embaixo. Separar as linhas não é necessário, né? Não precisa. Colocar essas linhas de tabela na lateral da tabela também não precisa. Separar as colunas também não precisa. Então aqui a gente tem um exemplo de uma tabela formatada com o título certinho, o número da tabela, melhor dizendo, o título, o cabeçalho e o corpo da tabela aqui, com uma formatação bem simples, bem limpa, para facilitar a leitura da tabela. As tabelas elas podem ter notas gerais específicas, que são algumas observações que a gente quer fazer sobre o conteúdo, as informações contidas na tabela. Antes da gente ver as notas específicas, também aqui fica a dica da Rádio IW4. Né? Se você acessar o site do Instituto Ordem 4, mesmo você pode baixar o aplicativo da Rádio IW4, que você vai ter conteúdo de análise do comportamento 24 horas por dia, 4 dias por semana, o ano todo. São leituras de capítulos de livros, de artigos científicos, são áudios de palestras, de cursos que eu já ministrei, que outros colegas ministraram sobre análise do comportamento. Então, bastante conteúdo para você ouvir enquanto faz alguma outra atividade. Então, retomando aqui as notas da tabela, essas observações, né, elas vêm aqui abaixo do corpo da tabela, conforme está indicado aqui na tela. Então, essas são as notas da tabela. Primeiro, a gente pode colocar aqui o que chama de notas gerais, que são notas que se referem à tabela como um todo. Se houver siglas na tabela, por exemplo, elas são descritas aqui. No caso, tem as siglas aqui das menções. Então, você indica para o seu leitor o que significa cada sigla na sua tabela aqui nessa partezinha chamada notas gerais. Né? E a gente vai ver como se formata essa nota geral aqui também. Uma definição, de acordo com o próprio manual da APA, lá na página 203, uma nota geral qualifica, explica ou fornece informações relacionadas à tabela como um todo e explica qualquer abreviações, símbolos, uso especial de itálico, negrito ou parênteses semelhantes. A gente não pode sair colocando itálico e negrito à torta e à direito no texto. Né? Se tem alguma parte que está em itálico, que você pôs em negrito, você tem que explicar na nota. Ali eu coloquei em negrito para diferenciar ou para chamar a atenção. Né? Então você explica os elementos da sua tabela que requerem um texto para que o leitor entenda por que você inseriu aquele itálico, aquele negrito, ou mesmo um símbolo, né? Uma sigla, por exemplo. A nota geral também inclui qualquer reconhecimento de que a tabela foi reimpressa ou adaptada de outra fonte. Às vezes a gente quer colocar uma tabela que está descrita em um outro trabalho, em um outro artigo, em um outro livro. Então, ali onde está a nota geral, você indica ali a fonte original da sua tabela. A nota geral começa aqui com a palavra nota ou notas, né? Pode pôr aqui no plural também. E escrita em itálico, então põe nota em itálico, ponto, e aí você põe a informação logo em seguida, logo à frente.
E a gente tem também as notas específicas, que se referem a dados específicos da tabela, né? Já não é mais a tabela como um todo, mas uma informação referente a uma linha, a uma célula, por exemplo. Então, de acordo com o manual da APA, né, uma nota específica se refere a uma determinada coluna, linha ou célula. Notas específicas são indicadas por letras minúsculas sobrescritas. Igual está aqui, né? O Azinho, o Bzinho que fica ali acima, né? O texto sobrescrito. Dentro de cada tabela, que se tem notas específicas, ordene os sobrescritos da esquerda para a direita, de cima para baixo, começando no canto superior esquerdo e começando com a letra A. Né? O que significa isso? Que ao inserir as minhas notas específicas, eu começo daqui, do canto de esquerdo superior. Né? Eu não poderia colocar o João aqui, a minha nota B. Né? Eu começo com A, daqui para frente. Se a minha primeira nota fosse esse SS aqui, o A estaria aqui, eu vou sempre, e aqui seria um B. Então eu vou começando daqui, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, nesse caso aqui, o Azinho é uma informação só sobre o aluno João. Né? A nota A, aqui ela se refere só ao João. Então está aqui, o aluno com segunda graduação. Por algum motivo era importante colocar essa informação na tabela. E a nota B, ela se refere apenas ao aluno Marcelo. Então, aluno com diagnóstico de autismo. E lembrando que a cada informação específica, a cada nota específica, você vai colocando letras na sequência. A, B, C, D, lembrando que é sobrescrito e minúsculo, né, para indicar aqui nas notas específicas na tabela. Então, letras em sobrescrito. A fonte das notas ela é menor do que a fonte da tabela. Geralmente a fonte da tabela é 12, que é a mesma do restante do texto, então você coloca aqui uma nota times 12, 10, por exemplo. Descrição das tabelas no texto. Então não basta colocar a tabela lá no trabalho e deixá-la solta, né? A gente tem que descrever essa tabela no texto. A tabela ela está toda aqui com todos os elementos, mas eu preciso falar dessa tabela no meu texto, necessariamente. Só para efeito de exemplo aqui, vamos diminuir. Imagina que a tabela toda vira só esse quadradinho aqui agora para a gente entender a posição dela no texto. Imagina que esse retângulo aqui é a página do seu manuscrito. Né? Então, você coloca a sua tabela lá no seu trabalho, ela está aqui no meio da página. Eu não posso simplesmente jogar a tabela no trabalho, eu tenho que falar sobre ela. Para falar sobre ela, eu preciso aqui colocar, necessariamente eu tenho que me referir à tabela antes dela aparecer no texto. Né? Então, antes da tabela aparecer, eu falo, a tabela 1 apresenta as menções dos alunos, então eu apresento essa tabela para o leitor. Então, apresenta as menções dos alunos no segundo semestre. Podemos ver na tabela que, então você diz para o seu leitor o que ele precisa prestar atenção na tabela, que informação que tem lá que é relevante, que destaque que tem, que coisa diferente que tem, enfim, o que o leitor deve buscar na sua tabela em termos de informação. Eu posso continuar, eu posso ter um parágrafo antes da tabela, eu posso continuar falando da tabela depois, né, da própria tabela, no meu texto, imagina que está na sequência, imagine na sequência do seu trabalho. Então, apenas um dos alunos apresentou 2 menções MM, ver tabela 1. Então, continuo me referindo a ela, lembrando que a gente sempre se refere à tabela pelo número dela, né? Então, tabela 1, e o T da tabela vem em maiúsculo, isso no texto, na redação do seu trabalho. Então, a tabela 1, ou ver tabela 1, veja que o T, primeira letra, maiúscula. Não escreva a tabela acima ou a tabela abaixo, a gente se refere sempre à tabela pela identidade dela, pelo número, a tabela 1, a tabela 2. Se você colocar a tabela acima, a tabela abaixo, pode ser que na formatação dê problema, uma tabela pode mudar de lugar no texto, o leitor pode ficar perdido. Então, já que ela tem um número, uma identificação, sempre servir a tabela 1, a tabela 2 e assim por diante. Aqui algumas frases, né, de como eu posso usar para me referir à tabela. Então eu posso lá no meu texto, conforme mostrado na tabela 2, e aí eu falo, destaco a informação. A tabela 2 mostra o número D.
Os participantes obtiveram menções MM, ver tabela 1. Então eu posso descrever uma informação, um dado qualquer, ponho entre parênteses, ver tabela 1, porque aí você remete o leitor à tabela para ele consultar, ver essa informação em mais detalhe. Os resultados mostrados na tabela 2. De acordo com os dados apresentados na tabela 2. Enfim, várias formas de você introduzir aí a informação da tabela no seu texto. Lembrando que, veja que em todos os casos, eu tenho a palavra tabela, T, letra T em maiúsculo, e o número da tabela, 1, 2, 3, 4, e por aí vai. Então, para deixar bem claro, lembrar que faça referência a todas as tabelas e informe o leitor o que procurar. Então, colocou uma tabela, tem que fazer referência a ela, descrever e dizer ali para o seu leitor o que há de importante ali naquela tabela. Então, se o seu texto tem 3 tabelas, as 3 devem ser mencionadas, descritas. A tabela 1 mostra que, podemos ver na tabela 2 que, a tabela 3 resume os dados de, e assim por diante. Na hora de descrever a tabela, é importante que você não fique colocando no texto tudo que já está na tabela. Você não precisa colocar todas as informações. Você vai resumir informações, vai apontar para o leitor o que tem de relevante na tabela como um todo. Aqui um exemplo. Conforme apresentado na tabela 1, todos os participantes obtiveram menções parciais que variaram entre M, MM e SS. Essa é uma forma mais adequada do que se você fizesse assim. Conforme apresentado na tabela 1, o participante João obteve a menção MM na primeira menção MM na segunda menção e MM na terceira menção. A participante Maria obteve menção SS na primeira menção parcial e MS na segunda. Essa informação do detalhe ela está na tabela. Você não precisa ficar repetindo essa informação no texto, fica cansativo e é desnecessário. O tipo da fonte das tabelas ele é o mesmo tipo da fonte do texto que você está usando. Geralmente se utiliza o Times New Roman tamanho 12. No manual da APA lá há uma série de fontes possíveis que você pode usar, mas é mais comum a gente ver Times New Roman. Times Roman 12 aqui. Aqui uma ilustração, eu tirei um print aqui da tabela dentro de um texto, de um trabalho mesmo. Então a gente tem aqui um parágrafo que começa a falar sobre um determinado assunto, e aí eu apresento aqui a tabela, falo dela antes de colocar ela no texto. Então a tabela 1 mostra as probabilidades iniciais. Eu tenho o número, tabela 1, negrito, embaixo cenário de probabilidades utilizados no treinamento, sem ponto, em itálico, primeiras letras em maiúsculo, e tenho a tabela só com essas 3 linhas, separando o cabeçalho do corpo, indicando o final, e tenho aqui o conteúdo da minha tabela. Então, uma tabela bem simples e formatada de acordo com as normas da APA, na 7ª edição aqui. Lembrando que não é a obrigatoriedade de ter 3 linhas. A ideia sempre do estilo é da tabela ser mais limpa, ser clara. Aqui, só para exemplificar, eu retirei essa tabela aqui do próprio manual, da página 214. Veja que é uma tabela um pouco mais complexa. Então, já insere aqui uma linha que divide. Aqui é necessário separar o cabeçalho. Então, tem a fonte, é uma coluna. Aqui, se as pessoas não acreditam, não têm certeza, não acreditam. E sempre tem um número aqui, provavelmente participantes, e o percentual. Então, para não escrever não acreditam, número, não acreditam, percentual, tem esse recurso aqui. Então, eu sei que essas 2 colunas são do não acreditam, essas 2 colunas são do não tem certeza e essas 2 colunas se referem ao acreditar. E estão aqui separado, facilita a visualização, divide o cabeçalho, essa linha intermediária aqui. Veja que continua simples a tabela. Aqui uma referência ao valor de P. Se você trabalha com estatística, sugiro que você dê uma olhada no capítulo na íntegra, metade do capítulo aqui de tabela do manual da APA. Tem instruções sobre como reportar dados estatísticos. Aí fica bem mais complexo, uma série de regras que precisam ser observadas.
E é isso, espero que você tenha gostado aqui do nosso tutorial sobre como formatar e utilizar as tabelas de acordo com o manual da APA na 7ª edição, publicado em 2019. A gente se vê em um próximo vídeo. Fique bem, até mais!